Agora nós vamos falar um pouquinho dos incêndios. Lorivaldo Ribeiro está aqui conosco, tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Lorivaldo, boa tarde. Boa tarde para a gente, para nós do Corpo de Bombeiros. É sempre um prazer poder estar aqui contigo, Favela. Passando um pouquinho de informação, e nessa época a gente está vivendo aí o período já do início das queimadas, e a gente está aqui para contribuir com a sociedade, informando os riscos, os perigos que ela oferece e as dicas de segurança. Aqui no Centro-Oeste, especialmente Sudoeste goiano, o que ainda dá tempo de fazer? A gente está iniciando o período de seca, realmente no nosso município aqui ainda é pequeno a quantidade de focos de incêndio, então ainda dá para o produtor rural se preparar com a produção de aceros, de retirada de equipamentos de locais que oferecem risco de queimar, então ainda dá tempo do produtor rural se preparar, se organizar para o período mais contundente das queimadas da nossa região. Naquele momento, porque daqui a pouco a gente ainda vai chegar àquele período que está acontecendo a colheita para valer, porque agora a gente tem colheita em pontos muito específicos ainda. Aquele momento de colheita, que aí é máquina que está lá, que é às vezes uma faísca de rolamento, vento, a umidade vai ficar mais baixa do que a que temos hoje. E os ventos? Então, Fabélia, nessa época, agora no meado de junho, como a colheita, como eu disse, ainda não está todo vapor. E a umidade do ar ainda está um pouquinho melhor. Mas o que nos preocupa realmente no período mesmo das colheitas, que é um momento que está seca, bem acentuada. Grande parte dos equipamentos agrícolas, eles, por excesso de trabalho, e aí a gente deixa aqui uma dica para o produtor rural e também para os operadores, realizar a manutenção mais acentuada. Porque aqueles equipamentos que têm tração por corrente, eles produzem uma fricção, um atrito muito acentuado. E aí o período de seca, que é a falta de manutenção, gera esse risco, produzindo faísca e aí provocando incêndios nas lavouras no momento da colheita. Então, é uma dica que a gente dá, o Corpo de Bombeiros, nesse momento, alertar o produtor rural e o seu operador que faça a manutenção no seu equipamento para evitar esse tipo de situação, que é aquela manutenção periódica ali, fazer a limpeza no seu sistema de tração, aquilo que você disse, os rolamentos, eles têm que estar bastante lubrificados para evitar fagulhas. E aí, o operador ele tem que estar sempre monitorando o seu equipamento lá no ato da colheita. Tá certo? Não é só tocar a máquina e no final do dia fazer só a manutenção. Ela tem que ser feita de hora em hora, toda parada que o equipamento faz, o operador tem que ir lá fazer aquele levantamento, verificar se não tem já um superaquecimento nos rolamentos, na rodagem da máquina, para evitar esse tipo de fagulha. A gente já teve situação aqui, já está aí registrado há alguns anos, de entrar com veículo na lavoura e o escapamento ser ali, ele está aquecido o suficiente para começar o incêndio e queimar tudo, queimar carro, queimar lavoura. Isso aí é outra coisa que não pode fazer de jeito nenhum, né? Não, então... Entrar na palhada, porque Isso. entrou na palhada que estendeu para a lavoura. Exatamente. Então, e aí é a preocupação do produtor, do operador, do motorista daquele equipamento, de evitar isso daí. Às vezes... É um pouco difícil de falar que a centelha produzida pelo escapamento da máquina produz o incêndio. É muito lindo a gente afirmar isso aqui. Mas é aspecto, sim, que deve ser levado em consideração. Mas nem sempre, Fabélia, nem sempre aquela fagulha produzida pelo escape do equipamento é que provoca o incêndio. Às vezes é outra coisa. E aí a gente afirmar isso aqui, pode colocar o produtor rural preocupado, não, eu não vou levar minha máquina lá para fazer colheita porque a centelha produzida pelo escape dela vai provocar incêndio. Não. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para afirmar isso, mas é sim um aspecto a ser preocupante. Mas não é aquele que realmente deve ser levado em consideração pelo produtor ou operador da máquina nessa situação. A gente está aqui com o tempo já caminhando para o fim. Em relação à proteção da vida, porque a gente ainda tem essa parte aí, porque às vezes entra para fazer um combate a incêndio e já tivemos também episódios de morte. E o Corpo de Bombeiros, nessa situação, a gente recomenda que não faça o combate direto sem o devido conhecimento ou com equipamento adequado. Então não vá... Aí a gente até fala, não dê uma de super-herói. Então o incêndio já aconteceu, então aciona nós, via 193, a gente vai lá com uma experiência, com conhecimento de área, de
técnicas para fazer o combate. A recomendação é essa: não faça o combate achando que consegue controlar, porque é muito perigoso, o risco é muito alto. Então, a preocupação com a vida para nós é muito maior. Formar grupos de WhatsApp ali da vizinhança e manter uma comunicação, isso faz bem? Muito, muito, muito mesmo. É manter toda a sociedade envolvida nesse momento aqui é muito importante. Toda a população tem que estar consciente de que qualquer incêndio, qualquer início de incêndio, até mesmo dentro do lote baldio, ele pode se espalhar para sair da sua região ali, pegar grandes lavouras. Então toda a sociedade tem que estar envolvida, tem que estar participando, tem que conhecer dos riscos, saber do problema que é esse período do ano e evitar realmente pequenas queimadas, pequenos focos, limpeza de lote. A ideia de incêndio controlado ela realmente não existe para esse período do ano, então toda a sociedade tem que estar imbuída nesse aspecto. Manter sempre um caminhão-pipa ali perto das máquinas colheitadeiras. Nossa, muito bem oportuno isso aí, Fabiano, muito bem oportuno mesmo. Então, o produtor rural que vai fazer a colheita do milho, principalmente nessa época, mantenha-se um caminhão-pipa, um caminhão-tanque ao lado do seu equipamento. Mantenha ele lá. Aí, se não tiver, a gente tem parceiros aqui na nossa região que pode oferecer esse trabalho aí, e é importante o sindicato rural se envolver nesse aspecto aí e oferecer essa segurança para o produtor rural, que existe sim a condição de um caminhão com um tanque do lado ali, que se realizar o combate no início, ele protege a lavoura, protege o equipamento e protege vidas. Obrigada pela sua participação com a gente. E nós certamente vamos falar mais, viu, Lorivaldo? Porque o período só está começando. Então, Fabiano, nós do Corpo de Bombeiros, a gente está sempre às ordens, ali à disposição, via 193, através do comandante. É só nos acionar, que a gente, se não tem o equipamento, a gente ir lá fazer o combate na hora, a gente vai com experiência, pessoas com conhecimento diário, para ajudar o produtor rural, ajudar o morador, ajudar a nossa população jataiense, para evitar grandes tragédias nessa época do ano.